Antes de você fechar essa tela, eu preciso te dizer uma coisa importante. Uma coisa que talvez ninguém tenha te dito ainda, e que pode mudar completamente a forma como você enfrenta as suas finanças a partir de hoje. Existe um erro que quase todo cristão comete quando está com as contas acumulando na mesa. Um erro silencioso, que parece certo, que parece responsável, que parece até maduro, mas que, sem perceber, fecha exatamente a porta pela qual a provisão de Deus estava querendo entrar na sua vida. Você quer saber qual é esse erro? Então fica comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar com você hoje não é uma teoria. É um princípio bíblico que pessoas comuns têm aplicado e visto resultados reais. Resultados que a lógica humana não consegue explicar, mas que a fé entende perfeitamente. Deixa eu pintar um quadro para você. São 11 da noite. Você está sentado à mesa da cozinha. A casa está em silêncio. Os filhos já dormiram. E na sua frente, espalhados sobre a mesa, estão os boletos do mês. O aluguel que vence na próxima semana, a fatura do cartão que chegou mais alta do que o esperado, a parcela do financiamento, a conta de luz, a conta de água. Cada envelope, cada número impresso naquele papel parece gritar. O estômago aperta, a mente começa a calcular. Você soma tudo, olha para o saldo da conta e percebe que não fecha. Falta R$300, falta 500, talvez mais. O que você faz nesse momento? A maioria das pessoas entra em modo de sobrevivência. Abre a planilha, tenta renegociar, liga para um familiar pedindo emprestado, passa a noite inteira rodando na cama sem conseguir dormir. A ansiedade toma conta, o medo paralisa. E o que era um problema financeiro vira um peso emocional que drena toda a energia que você precisaria exatamente para encontrar a solução. Mas aqui está o erro que eu mencionei. A maioria das pessoas tenta resolver as contas antes de entregar as contas a Deus. Trata a oração como o último recurso e não como o primeiro passo. Ora quando já está exausta, já está com o coração partido, já tentou tudo e nada funcionou. E se a ordem estiver errada? E se o primeiro movimento, antes de qualquer cálculo, antes de qualquer ligação, antes de qualquer planilha, devesse ser levar aquelas contas diante do Senhor? Isso não é ingenuidade. Isso não é escapismo espiritual. É exatamente o que a palavra de Deus orienta. E é exatamente o que fez diferença na vida de Paula. Deixa eu te contar sobre ela. Paula tinha 38 anos, era mãe de 2 filhos, trabalhava como assistente administrativa em uma pequena empresa e havia acumulado uma dívida de quase R$15 mil depois de um período muito difícil. Seu marido tinha ficado desempregado por 8 meses, as despesas não pararam e o cartão de crédito foi o que sustentou a família durante aquela fase. Agora a situação estava sob controle em termos de renda, mas a dívida estava ali, real, pesada, cobrando juros todo mês. Paula era uma mulher de fé. Frequentava a igreja, participava do grupo de oração, conhecia as escrituras. Mas toda vez que sentava para olhar para as finanças da família, a espiritualidade parecia evaporar. O que ficava era o medo, a vergonha, a sensação de ter falhado. Um dia, durante uma conversa com uma amiga mais experiente da congregação, Paula desabafou tudo. A dívida, o peso, o cansaço de tentar e não conseguir sair daquele ciclo. A amiga a ouviu com atenção e depois fez uma pergunta simples. Paula, quando você vai se sentar para cuidar das suas finanças, você ora antes ou depois? Paula pensou por um momento e respondeu. Depois que eu resolvo, eu agradeço a Deus. A amiga sorriu com gentileza e disse apenas, e se o problema estiver exatamente nessa ordem? Aquela noite, Paula chegou em casa, colocou os filhos para dormir, sentou à mesa da cozinha e fez algo diferente. Antes de abrir qualquer conta, antes de tocar em qualquer boleto, ela colocou as mãos sobre aquela pilha de papéis e orou. Não foi uma oração de desespero, não foi um pedido desesperado para que as dívidas desaparecessem. Foi uma oração de reconhecimento, de entrega, de gratidão antecipada. Ela agradeceu pelo teto que aquele aluguel representava, pelo alimento que a fatura do supermercado simbolizava, pela saúde que os remédios garantiam. Ela reconheceu que Deus estava ciente de cada número sobre aquela mesa, de cada centavo que faltava,
de cada preocupação que ela carregava. E ela entregou tudo isso nas mãos do Pai. Algo mudou naquela noite. Não as dívidas, ainda não, mas Paula. A clareza que tomou o lugar do pânico foi surpreendente. Ela conseguiu pensar com mais calma, priorizar os pagamentos com mais sabedoria e enxergar algumas possibilidades que o medo estava bloqueando. Nos dias que se seguiram, coisas que ela não conseguiria explicar por acaso começaram a acontecer. Um cliente antigo do marido entrou em contato para um serviço pontual. Uma amiga devolveu um valor emprestado meses antes que Paula já havia esquecido. Uma negociação com o banco que havia travado 2 vezes foi aprovada na 3ª tentativa, com condições melhores do que as esperadas. Em menos de 60 dias, a situação financeira de Paula tinha mudado de forma significativa. Não porque ela ganhou na loteria, não porque apareceu um milagre espetacular, mas porque ela abriu as portas certas, com a atitude certa, a partir do lugar certo. Em Filipenses 4, versículo 6, o apóstolo Paulo escreve: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Perceba a estrutura desse versículo. Ele não diz para resolver e depois agradecer. Ele diz para apresentar a Deus primeiro, com ação de graças, antes da solução chegar. A gratidão antecipada é um ato de fé, e a fé é o que ativa a provisão divina. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus é ainda mais direto: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Todas estas coisas, incluindo as finanças, incluindo a provisão, incluindo a saída que você ainda não consegue enxergar. O princípio é claro, a ordem importa. Buscar o reino primeiro não é uma postura espiritualmente bonita, é uma estratégia de vida que abre dimensões de provisão que a força humana sozinha não alcança. Agora eu quero te dar algo prático para aplicar ainda hoje. Da próxima vez que você for cuidar das suas finanças, antes de abrir qualquer aplicativo de banco, antes de ligar para qualquer credor, antes de somar qualquer valor, faça isto. Pegue as contas fisicamente, ou abra a lista no celular. Coloque a mão sobre elas, respire fundo de forma consciente e pausada, 3 vezes, e então ore. Repita comigo agora: "Pai, eu venho diante de Ti com o que está na minha mão. Estas contas, estes números, este peso que eu tenho carregado sozinho por tempo demais. Eu te agradeço pelo teto que esse aluguel representa, pelo alimento que essa fatura simboliza, pela saúde que esses remédios garantem. Eu escolho a gratidão antes mesmo de ver a solução. Eu declaro que Tu és o meu provedor, não o banco, não o meu salário, não o meu esforço sozinho. Tu és a minha fonte, e da Tua fonte nada falta. Eu libero o medo agora, eu libero a ansiedade agora, eu libero a vergonha que tenho sentido por causa dessas dívidas, e eu abro o meu coração para a Tua sabedoria me guiar em cada decisão, em cada ligação, em cada passo que eu precisar dar. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o meu coração e a minha mente agora. Que os meus olhos sejam abertos para enxergar os caminhos que Tu já preparaste, e que a minha fé seja maior do que o tamanho das minhas dívidas. Em nome de Jesus. Amém. Agora você pode estar se perguntando: mas isso realmente funciona? Ou é apenas uma forma de se sentir melhor por um momento? Deixa eu te explicar o que acontece de forma concreta quando você faz isso. Quando você enfrenta uma situação de pressão financeira com o sistema nervoso em estado de alarme, o seu cérebro entra no modo de sobrevivência. Nesse modo, ele estreita o campo de visão. Você literalmente não consegue enxergar soluções porque toda a energia mental está focada na ameaça. Você vê o tamanho da dívida, mas não vê os caminhos de saída. A oração, feita com genuína entrega e gratidão, interrompe esse ciclo. Ela move você do estado de ameaça para o estado de confiança. E da confiança nasce a clareza. E da clareza nasce a ação certa no momento certo. Além disso, quando você entrega a situação a Deus em oração, você não está apenas fazendo um exercício mental. Você está ativando um relacionamento com o Criador do Universo, que conhece cada detalhe da sua situação e que já preparou caminhos de provisão que você ainda não pode ver.
A oração não informa Deus do seu problema. Ela posiciona você para receber a resposta que Ele já tem preparada. A gratidão abre os olhos, o medo os fecha. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Vá até os comentários agora e escreva o nome de uma conta, de uma dívida, de uma situação financeira que você vai colocar nas mãos de Deus hoje. Pode ser o cartão de crédito, pode ser o financiamento, pode ser aquela conversa difícil que você precisa ter com o banco. Escreve lá embaixo, eu entrego. Essa declaração é um ato de fé. E quando você escreve, você faz uma escolha consciente. Você sai da posição de alguém que está sendo sufocado pelas circunstâncias e entra na posição de filho que confia no Pai. Eu vou ler cada comentário e vou orar por cada nome que aparecer aqui. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabe que existe mais. Mais paz, mais provisão, mais clareza do que você tem experimentado. E esse algo que você sente não é ilusão. É o Espírito de Deus te chamando para um nível mais profundo de confiança. Deus não está distante das suas finanças. Ele está presente na mesa da cozinha, na pilha de boletos, no momento de aperto. Ele é o mesmo Deus que proveu no deserto para um povo inteiro, que multiplicou pães e peixes para uma multidão, que sustentou viúvas na escassez sem deixar o azeite acabar. Esse mesmo Deus é o seu provedor hoje. Se esse conteúdo tocou o seu coração, clique no vídeo na descrição para o próximo vídeo agora. Não adie essa jornada. Que Deus guarde o seu coração, ilumine os seus caminhos e que a sua provisão chegue com abundância na sua vida. Até o próximo encontro.